Fala, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmuc. E celebrando 25 anos de história, uma data muito especial. Hoje conosco aqui, né, meu tio Heraldo? Recebemos com muito carinho quem? Eu? Você, 25 anos de história. Verdade. Sou eu. Verdade. E quem mais? Marcelo Duarte. Muito bem-vindo. Marcelão. Obrigado Marcelo pela dos Santos presença. Duarte. E aí, vamos bro? bater esse papo muito especial. São 25 anos de história, né? São quase 26 já. Já estamos quase aniversário. Julho, 26 anos. A gente comemora em julho, né? Obrigado pela sua presença aqui. Ô, meu querido, satisfação enorme poder partilhar um pouquinho dessa história de 25 anos, né? Como é que começa essa história? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Hoje eu não vou fazer um trás para frente nem um frente para trás. No princípio era o verbo. Isso, hoje vamos desse jeito. Então, como começa a história na sua visão? Você já contou um pouquinho aqui sobre o Anjo de Resgate, sobre como as coisas surgiram, mas na sua visão em relação ao Marcelo, como começa e aí depois vamos fazer o bate-bola ao contrário. Então, eu já contei algumas histórias do Dalvimar, né? Ele veio para Cachoeira trabalhar, né? Enquanto o disco não estava saindo. E tinha alguns discos em produção na época. E um dos discos era da Jean, né? E acho que é isso mesmo. Depois ele vai lembrar, porque minha cabeça é uma porcaria. Teu amor. E a gente ia ter... Teu amor. Da Jean, E aí ia ter o lançamento lá no Congresso em Aparecida. Eu tinha assim, eles passavam para mim, o Tatá principalmente, né? Fazer os shows da noite na praça lá em cima, para entreter o povo, ter coisa assim. E eu marquei de fazer o show da Jean, coisa assim e tal. Mas não tinha banda, né? E aí o Dalvimar teve a ideia. Pô, tem um cara lá que toca teclado pra caramba, não sei o que e tal, vamos trazer ele e tal. E, na verdade, essa ideia foi minha. Ah, mudou. Você achou que a ideia era Eu provoquei. Foi bom. Por quê? Não vou mencionar nomes, né? Mas tinham duas pode falar, bandas. aqui pode falar. Tinha duas bandas brigando para quem ia ser a banda base do evento. Tava rolando uma treta, porque uma queria tocar. Nossa, não lembro disso. E a outra queria tocar. As duas queriam tocar. Nem e a gente estava sentado na mesa de jantar lá na sua casa, em Cachoeira. E a gente estava sentado e a Cris contando que estava tendo problema, porque as duas bandas... Eu falei, não vou falar nome, mas eu também não lembro o nome das bandas mais. Isso acontece com 25 anos de história, tá vendo? Mas eram duas, Eram duas. Tava tretando. E muita briga, né? Porque elas queriam... Quem ia ficar no palco o tempo todo tocando, por exemplo, na teoria era o Dalvimar, ainda era só o Dalvimar, né? Que ia apresentar como Anjos, a própria Jean, a Adriana... Né? Tinha o Cosme, tinha o pessoal solo. Né? Tinha o pessoal solo que não tinha. Isso rolava na Basílica lá de cima? Em frente à Basílica Velha lá. E tava rolando uma treta porque as duas bandas estavam disputando quem ia ficar no palco para tocar pra Era uma banda base. E eu sugeri, eu falei, tem eu aqui, o Marco Carvalho estava almoçando, o saudoso Marco Carvalho, né? Tava jantando, eu não lembro se era almoçando ou jantando, tava na mesa também com a gente, o Dalvi, porque a gente tava em gravação e tava todo mundo almoçando ali na sua... a banda tá aqui, vamos nós fazer isso. Na sala de reunião surgiu isso, era a sala de reunião, né? Fazia tudo. Era tudo na minha casa. A mesa de reunião era isso aí. A firma era a cozinha da minha casa, a sala, né? Coisa assim. Então você já estava em Cachoeira, não lembrava. Eu gravei o CD da Jean. Você estava produzindo já? Você já estava arranjando? Já estava. O Dalvo que produziu esse disco, não? O Dalvo que produziu e eu estava como arranjador, isso. Foi o primeiro trabalho inteiro que você fez, assim, de arranjador. Foi, Nova Geração e a Jean, ao mesmo tempo. Foi esse aí que nós montamos um estúdiozinho no fundo da minha casa? Foi. Naquele quartinho do fundo? Foi, no quartinho do fundo. Tinha um quartinho de... Lá de trás. Aquele quartinho foi tudo, a galera já morou lá. Eu morei. Eu de trás? Eu morei lá atrás. Eu também já dormi. Tava reformando a casa, eu e a Cris moramos lá. Não dá, só tinha cama de casal. Para ir no banheiro, tinha um banheirinho. Você passava por cima do colchão e ia no banheiro. E aí depois foi muita coisa. E aí você tá fazendo Nova Geração? Ao mesmo tempo tava rolando Nova Geração e a Jean. A Nova Geração é... Mas como é que o Dalvimar te chamou, que eu não lembro? Conta aí, vamos lá. Na verdade é o seguinte, o Dalvimar fechou a parceria com a Codimuc para ser o produtor da gravadora. Isso. Né? E ele já tinha gostado do meu trabalho
na banda de axé que eu tocava lá, que ele conheceu... Banda Oasis. Foi assim que ele, inclusive, conheceu o Adelso. Porque o Adelso fez os backs da banda Oasis pra mim. E aí eu apresentei o Adelso pro Dalvimar. Mas você Porque produzia o Adelso lá era Oasis? da sua cidade. O Adelso a gente é da mesma cidade, Cachoeiro de Itapemirim. Na Oasis você não só tocava, produzia Eu também. produzi o CD. Eu produzi o CD e gravei no estúdio do Dalvimar. O Dalvimar tinha um estúdio lá em Colatina. E a gente gravou o CD no estúdio do Dalvimar. E foi assim que ele me viu trabalhando como arranjador, como produtor, né? E foi assim que ele conheceu o Adelso, porque eu coloquei o Adelso para fazer os backings da banda Oasis lá. E ele me convidou para participar do Deus Tá No Ar. Deus Tá No Ar. Tem CD desse da Oasis, não? Tem. Esse eu nunca vi, cara. Legal. Foi gravado no estúdio do Dalvi. Legal. Foi o Adelso que fez os backings. A banda existe ainda não? Existe. Existe ainda? Assim, uma turma se juntou hoje e estão lá tá. fazendo uns remembers lá, assim, né? Vamos dizer assim. O seu primeiro contato então, com música católica foi no CD Deus Tá No Ar. Foi o primeiro contato com música católica, foi no CD Deus Até Tá aí No o Ar. Dalvo tinha visto você tocar. Até aí, na produção as do únicas Oasis. coisas que eu tinha feito foram... Olha, louco as coisas, né? Eu trabalhava... Teve uma época que eu parei com banda. Eu quis fazer barzinho, quis meio assim, ficar em casa, sabe? Eu tava com um pensamento, tipo assim, não quero viajar. Isso em... Quero viajar. Em 96, 97, então. Eu tava com um pensamento assim, cara, eu vou tentar ficar em casa... não quero viajar mais, vou tentar fazer barzinho, uma coisa mais light, etc. E eu não tinha uma carreira de barzinho na minha cidade lá, não era conhecido, né? Não estava na patota, vamos dizer assim. E um amigo era dono de uma pizzaria e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te contratar para tocar quarta e quinta na pizzaria, tá? Independente de couver, vou te dar uma grana para você tocar quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo para mim não é interessante, porque a música vai manter o pessoal ocupando mesa e eu preciso de rodízio. Preciso que a galera come e vaze. Exatamente, porque era bem movimentada a pizzaria. Então para ele era interessante ter quarta e quinta, a música ao vivo, mas sexta, sábado e domingo não ter música ao vivo. Ele falou assim, eu vou fazer isso, a gente acerta as coisas, contanto que quando eu tiver um evento da minha igreja, você vai lá tocar para nós. Aí era de uma igreja. Legal. Aí eu falei, tá bom, beleza. Foi a primeira vez que eu vi o Santíssimo. Olha que legal. Legal. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Santíssimo, que até perguntei para ele, por que aquele negócio é ostensório? Olha isso, né? Por que aquele negócio vai passando e o pessoal vai ajoelhando? Perguntando para ele, aí ele nem explicou sobre a Eucaristia, sobre o Santíssimo, etc. Mas foi o primeiro contato que eu tive com igreja, assim. Com igreja, tocando. Mas estava tocando já. Estava tocando tipo assim, era um ministériozinho de música, mas não tinha tecladista, só tinha um cara tocando violão. Aí aquele cara que toca pra caramba e entra em qualquer banda, qualquer lugar, entendeu? Qualquer ministério ele entra. Ele não conhece a música, mas ele vai atrás e vai bem. Não, foi as primeiras vezes que eu vi oração pela família. Tão Sublime Sacramento. Tão Sublime Sacramento, exatamente. Foi a primeira vez que eu tive esse contato. Mas assim, não conhecia nada da Igreja Católica. Eu não sabia o que era o Santíssimo entrando numa procissão até o altar para adoração. Não sabia o que era, porque as pessoas estavam ajoelhando, não sabia nada disso. E aí dentro desse contexto, o Dalvo te vê e você vai no estúdio gravar a banda Oasis. Você falou gravou a banda Oasis? Gravei a banda Oasis. E chama o Adelso, que você já conhecia? Chamou o Adelso. Eu já trabalhei muitas vezes com o Adelso lá em Cachoeiro. Foi a primeira vez que eu tirei o Adelso até de Cachoeiro também pra gente fazer um negócio lá em Colatina. Aí ele foi lá e gravou os backings. E o Dalvimar ficou louco com o Adelso. Né? Porque o Adelso é fenomenal. Né? Ele é bom. Ele é bom. E... Aí vamos voltar lá na Jean. Como é que você foi parar em Cachoeira? Então, quando o Dalvimar fechou a parceria de trabalhar como produtor da Codimuk, ele falou, cara, eu queria que você fosse comigo para trabalhar como arranjador para mim. Você já tinha feito algumas músicas do Deus Tá No Ar. Eu arranjei, não lembro se foram 3 ou 4 músicas. E Deve ter sido as últimas que eu pedi. Deve ser Amigos pela Fé. Chamando Deus de Pai é do Marcelo, não é? Pai, chamando Deus de Pai. Glória ao Rei Jesus. Chamando Deus de Pai, Glória ao Rei Jesus, Bênção dos Cowboys, Cura-me. Tá.
Não, Amigos pela Fé, eu acho que foi depois ainda. Acho que Amigos pela Fé foi a última que entrou. Se eu não me engano, Amigos pela Fé foi a última. As que eu pedi foram 3 foi sobre a mais encomenda. pro disco. Amigos pela Fé foi sobre encomenda. Foi. Mas Chamando Deus de Pai, Cura-me, Bênção dos Cowboys e Glórias ao Rei Jesus. Foram as 4 que eu arranjei. E aí você termina isso, ele já tinha a experiência desse CD e te convida para fazer CD me convida para trabalhar como produções. Ele falou assim, olha, eu estou entrando como produtor. E eu precisava de alguém para fazer os arranjos, para trabalhar comigo nisso aí. E a princípio eu não fui para Cachoeira, né? Eu fechei com ele, mas eu vinha para Cachoeira para fazer os arranjos, para fazer esses trabalhos, voltava para o Espírito Santo. Tanto que o Heraldo já foi a Ranger, lembra da Ranger? O Heraldo ia lá, de Ranger lá em Queluz me buscar, de madrugada. No posto lá. Onde parava o Itapemirim. Né? No Grau, tinha parada. Cara, eu lembro dessas coisas aí. Então, cara, e aí... Você vinha só para arranjar os discos, não morava aqui ainda. Só para trabalhar, só para fazer trampo de arranjador. E não tinha nada a ver com Anjo Resgate, não tinha nada a ver... Não tinha Anjo Resgate. Não tinha nada a ver com Anjo, não tinha... E aí montou a bandinha lá em Aparecida, e aí? Oficialmente não tinha nem com a Codimuk, né? Era assim, a Codimuk me pagava como... arranjador através da indicação do Dal. E aí é você estando aqui arranjando essas coisas que surge esse bate-papo sobre da banda base lá. Da banda base. Só que aí complicou, né? Porque no dia da apresentação da banda base lá, aí Deus fisgou, velho. O que aconteceu? Então, durante o show, eu já senti aquela coisa, né? Que o clima era outro, que as coisas aconteciam de uma forma diferente, etc. Você não tinha tocado num palco de igreja aí? Não, aí foi sua primeira experiência? Na verdade, eu não sabia nem que existia show católico. Eu não sabia nem que existia banda católica. E nessa época, você não estava atuando em ministério? Não. Você só organizava o show? Só organizava. Tá. Então nós estamos falando... Na verdade, eu era responsável pelo som do congresso, entendeu? Eu montava os sons onde precisava, os lugares e tal, e... ele pedia para eu levar, então, as atrações para entreter o pessoal à noite. Top. E aí, no meio de tudo isso, que acontece esse fisgar de Deus aí? Aconteceu esse fisgar de Deus, onde eu decidi que eu não queria mais ter a vida que eu tinha no Espírito Santo. Lata, assim, subir no palco de um jeito e descer de outro. Exatamente. Tanto que eu desci chorando muito, copiosamente. Quem me acolheu, inclusive, quando eu desci do palco foi a Cris. Né, foi a Cris que me acolheu e eu fiquei um tempão abraçado com a Cris, chorando muito, copiosamente assim mesmo, assim, aquela coisa de soluçar. Teu lugar, né? Então, aquela coisa de soluçar mesmo. Nossa, parece nome de música isso aí. Eu já ouvi uma música dessa. Você não faz uma música com esse título? Acho bom, esse nome é bom. É um bom... Esse nome é bom. E foi lá que aconteceu o primeiro milagre na minha vida, assim, né? Que foi quando a gente estava... O palco, ele estava localizado na porta da igreja, na porta da catedral. Na frente? Assim, na frente da Basílica... Basílica Velha, né? Lá. Antiga. E tem tempo que eu não vou lá, mas eu acredito que ainda tenha um cercado em volta da... Tem uma gradinha. Isso era a parte de camarim. Ou seja, as pessoas de fora não tinham acesso a essa parte de dentro da ficava grade. Na área de dentro da igreja, Isso, né? da grade. Um corredor ali. Né? Ficava a gradezinha, né? A grade aqui, uma área aqui para os músicos ficarem e já subida para o palco direto. Ou seja, as pessoas aleatórias não tinham acesso a isso aqui. E o Heraldo veio me abraçar, o Dalvo me abraçou, sabe? Todo mundo acolhendo, porque viram que algo tinha acontecido. E uma pessoa me abraçou e eu senti que as roupas não eram roupas assim normais, sabe assim, parecia trapo. E um cheiro assim de rua, sabe, diferente, sabe, é diferente de você tocar a pessoa, você sente que, por exemplo, a roupa não é a roupa, é um trapo, sabe, o cheiro de pessoa de rua. E essa pessoa abraçou e veio no meu ouvido e falou, isso é só o começo. Daqui para frente vem muito mais. Oh. E foi aonde eu decidi. Falei, cara, eu não quero mais voltar para o Espírito Santo. E aí você compartilhou isso com quem? Com o Heraldo? Como é que foi isso? Com o Dalvimar. Com o Dalvi. Eu falei com o Dalvi. Cara, eu quero isso aqui para minha vida. E
na época, assim, eu tinha uma certa estabilidade financeira lá no Espírito Santo, assim, nessa época, tecladista, principalmente de axé, era muito valorizado. Porque, assim, metade da banda era percussão, a outra metade era tecladista. Metaleiro, então. Então, você imagina, você tem que bancar uma metaleira e um tecladista, você... Banca um bom tecladista, vai ter trabalho de passar Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, era uma posição, vamos dizer assim, muito brigada, muito disputada. Sim. Então, assim, eu tinha uma estabilidade financeira lá no Espírito Santo. Mas eu falei, cara, eu não quero saber. Eu vou e seja o que Deus quiser. E o Heraldo e o Dalvimar conversaram sobre isso, e o Heraldo conseguiu abrir uma vaga para mim na Codimuk, assim, com um salário mínimo, e falou assim, cara, o que eu posso fazer por você é isso aqui. Falei, cara, tem onde eu dormir? Aí o Heraldo falou, ó, eu te dou o salário e te dou moradia. Pensão. Te dou a pensão, né, a comida e moradia. Eu falei, tá bom. E eu saí, assim, ó, eu ganhava o salário mínimo, era um cachê meu lá. Era salário mínimo mesmo? Era salário mínimo. Cara, eu lembro quando... Cara, fominha, bicho. Cara... Esse tal de Heraldo aí. Esse tal de Heraldo aí, eu te falo. Eu tenho olerite. Olá. Daquela época. Cara, registrado. Como que era... Olerite daquela época. Como que... A gente já conversou isso algumas vezes aqui com as pessoas que fazem parte da sua vida. A gente tá contando história, né? Como que é numa hora dessa? Porque a gente tá falando da decisão de vida dele. Mas também a decisão de falar assim, de olhar e falar assim, pô, o cara tá deixando tudo, vindo para trabalhar numa obra de Deus. A sensibilidade de olhar e dizer assim, é a hora, não é a hora. Ou ele podia dizer, ó, agora não dá, continua fazendo arranjo. Como que é vindo, né? Essa parada de... eu acho que hoje, olhando para trás, né, eu entendo algumas coisas. Eu entendo que assim, ó, quando Deus está agindo, eu acho que você tem que ser sensível. Porque às vezes não é com você, mas você está no processo da ação de Deus do outro. Entendeu? Então Deus estava fazendo um negócio com ele que eu estava no rolo, entende? Mas aí, cara, numa época que a Codimuk não tinha um arranjador. Não existia na Codimuk essa função arranjador. Então tinha que inventar essa função, arrumar um jeito do cara sobreviver, entendeu? Porque, vamos dizer, você não vai inventar uma profissão e colocar no quadro de funcionário da noite para o dia, entendeu? Mas tinha que entender que Deus estava naquele troço, que tinha uma ação. Então, você improvisa. Acho que no começo você morou até no quartinho do lado do estúdio, não morou? Não, no começo não. Depois que fez a reforma no estúdio... antes da reforma no estúdio, naquele quartinho que tinha duas beliches lá, morei lá. Você entende? Então, esse aí é o troço que eu já Marcelo falei é o cara no que morou em mais lugares em Cachoeira Paulista, é o Marcelo. Morou pra cá, pra lá. Então, você vê, acolhia onde eu tinha lugar, cara. Era onde eu morava, onde era o nosso trabalho. Comia na sua casa também, do jeito que era isso que a gente já falou? Comia na minha casa, entendeu? E assim, eu tinha um relacionamento lá, né, com a Renata, a mãe do Eduardo. E ela é evangélica e ela não quis vir, né, para Cachoeira Paulista. Ela quantas vezes eu te chamei para ir na minha igreja e você recusava? Agora você virou católico, você quer que eu vá atrás de você? Você tá doido. Então ela tava querendo briga mesmo, né? Tava querendo briga. Ela não quis vir de jeito nenhum. E assim, olha que louco, né? Eu tinha que mandar a pensão do Eduardo. Então, assim, o salário mínimo que eu ganhava não mal dava para, por exemplo, quando ia todo mundo pro Rociandro com o meu lanche, eu não tinha dinheiro para pagar o meu lanche no Rociandro. Mas é legal essa referência, porque eu chego na Codimuk muito próximo disso aí, e era uma referência da época, o lance do salário. Era uma referência, de um salário mínimo, assim, né? Para quem tinha alguma coisa, não, mas para uma empresa que estava começando ali, organizando as estruturas, eu lembro que foi um passo de fé. Então, nessa época... De organizar a empresa. Nessa época, eu não tinha muita cabeça de empresa. Eu tinha muito mais a cabeça de comunidade. Porque eu fui para lá por causa da Canção Nova, eu vivi na comunidade, tudo isso. E nessa época, se eu não me engano,
ninguém ganhava dinheiro na Canção Nova. Você entende? Todo mundo era missionário. Só que o meu era uma obra, mas eu era dono. Não era uma empresa comunidade privada que dependia de resultado. Só que eu tinha a mentalidade de acolher os chamados, de fazer tudo isso. Só que tinha que achar um buraco, como funcionava, para retribuir a pessoa pelo que ela estava fazendo. Entendeu? E é uma das coisas que eu questionei e questiono hoje ainda. Né? Agregar valor ao chamado que Deus dá para a pessoa. Entendeu? Eu lembro, no começo da Canção Nova, cara, a gente passou necessidade em casa. E eu tinha plano de fazer alguma coisa para a gente, que era, pelo menos nós que éramos casados, ter uma recompensa disso. Tinha o salário da rádio, era mais ou menos desse tamanho aí, entendeu? Acho que era 2 salários mínimos que eu ganhava no começo, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com o caminhar, né? Hoje eu sei que a Canção Nova não é mais assim e tal, mas eu tinha ainda essa mentalidade, entendeu? De que o cara que sente um chamado, ele vai meter as caras. Mas de contrapartida você tinha que dar condição dele poder viver, não era simplesmente vem e de qualquer forma, né? Então, aí, cara, é muito louco, porque, vamos falar, nós estamos numa época aí que eu estou tirando dinheiro do consultório da minha mulher para manter a firma, entende? A Codimuk não dava tanto lucro assim. Ela tinha acabado de passar por uma crise financeira grande, entendeu? Onde, que eu contei já aqui no podcast, vendi 2 terrenos do meu pai para pagar as coisas do dia a dia da Codimuk, entendeu? Então, quer dizer, mas é isso, cara. A hora que você vê o terreno da Pedra Preciosa, você vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno, né? E acontece esse chamado, Marcelo começa a arranjar. Até aqui não existe banda de resgate ainda. Não. É só prestação de serviço de um arranjador para a empresa Codimuk. Aí ninguém sabia o que ia ser, sabe? Porque eu digo, nesse congresso, eu acho que é nesse que saiu o disco, né, do Anjos. Foi o lançamento. Nesse daí, que o congresso foi em Guará. Mas você chegou a tocar como banda base do Anjos sem ser Anjo de Resgate? Não. O Anjos não fez isso? Não. A gente, no dia lá em frente... Tocou umas musiquinhas. O Dalvimar entrou como ele como Anjo de Resgate. Tá. Já entrou com o nome. Não tinha. Tinha o nome do CD. Mas não tinha banda. Mas não tinha banda. Não tinha banda ainda. Tinha o artista Anjo de Resgate que ninguém sabia o que era. Não tinha foto. Não tinha foto. Também se pusesse a foto ia ser um desastre. Não tinha emplaca. Aquela fotinha de dentro, cara, era a capa do CD. Tem uma fotinha lá dentro do CD, né? Nós chegamos... A primeira vez que nós tocamos em Porto Alegre, isso... Só um salto para a gente voltar. A gente vai e volta. A primeira vez que a gente tocou em Porto Alegre, a gente chegou num camarim atrás do palco e o empresário que contratou a gente foi apresentar para a filha dele. Ah, meu amor, você não quer saber quem são os Anjos de Resgate? Ó, eles são os Anjos de Resgate. Aí a menina falou assim, esses são os Anjos de Resgate? Eu achei que era igual os KLB. Aquele monte de homem velho e gordo. Só o magrelo. Gordo tinha um magrelo. E eu não era velho, né, na época. Eu era molecão, 23 anos, 24 anos. Era diferente. Então, aí teve um troço engraçado, sabe? Nessa fase aí, teve um acampamento na Canção Nova. Eu arrumei uma bocada pro Dalvimar cantar lá. Ele e o Pavan, entendeu? Não tinha banda, não tinha nada. E eu estava assim, empolgadíssimo com o disco. Esse acampamento foi antes do congresso, entendeu? E aí eu levei uns artistas católicos no estúdio para ouvir o Anjo de Resgate, né? O Dalvi lá no palco não tinha saído bem, entendeu? Ele sozinho, cara, atrapalhado, né? E a hora que as pessoas estavam ouvindo, falaram assim, não vai emplacar. A música até é boa, mas o artista não tem talento. 2 pessoas grandes falaram, né? Eu disse, cara, aí me desanimou, sabe? Eu disse assim, mas o talento não é o que o cara é aquilo que Deus faz, entende? E aí, logo depois do congresso, as pessoas chamavam, queria aquela atração lá para tocar. O CD estava acontecendo de forma rápida, né? Estourou. E
E aí falei pro Dalva, bicho, monta uma banda. Entendeu? Ele disse, não, eu tenho a banda montada na cabeça. Como é que é? É o Marcelo no teclado, o Xandão na bateria e você no baixo. Cara, o Xandão tava andando de muleta. Já viu baterista tocar de muleta, andando de muleta? Tem, né? Mas não é normal. E eu sou um baixista ruim, não sou bom. E vamos dizer, para tapar buraco. Né? Eu disse, cara, pense em outras pessoas. Não, é essa formação aí mesmo. Eu não lembro. Onde foi o primeiro lugar que a gente tocou mesmo de ano? Eu acho, na minha cabeça, que foi em Mococa, que a gente tocou em cima de um caminhão. Eu lembro. Em Mococa. Eu acho que aí depois a gente fez outro show pra turma que chegou de van atrasado. Você lembra? Isso, embaixo. Chegou uma van no fim do show, né? E, pô, eles queriam ver o show. Aí a gente desceu, pegou um violãozinho e tal, tocamos uma parte do show lá pra eles. Essa foi a primeira vez que eu acho que foi a primeira. E assim, logo depois disso, a gente fez se eu não me engano, em Arujá. Eu lembro. Logo depois do Eterna. Lembro foi disso. Todo porque no meio do caminho o padre foi anunciar o ganhador da gincana, foi todo mundo embora, cara. Todo mundo embora. Tava lotado. Essas daí de você ser a última atração é uma roubada, bicho. Mas essa época... Ó, se você tem um ministério de música, aprende isso. Tocar de último é o pior negócio. Na época do Cristo Atividade, eu toquei no Missões Redentoristas, tá? Cara, top de gente a Missão Redentorista. E momento para a juventude, a quadra entupida, e nós esperando lá, né? Aí a hora, nosso show, o padre falou assim, agora é a final Corinthians e Palmeiras, quem quiser assistir tá liberado. Não ficou ninguém, bicho. Foi uma dessas foi mais ou menos assim que aconteceu. Tava um rolo de Corinthians e Palmeiras, monstro. Como é que tava rolando, como é que era a estrutura da banda nessa época? Vocês montaram a banda assim, foi rápido, né? Dessa fala do Dalvimar aí, vocês saírem pra tocar, porque o CD já tava acontecendo, os convites já estavam aparecendo. O Geraldinho que tava tomando conta da agenda, não era? O começo foi o Geraldinho. Né? Geraldinho. Porque ele já fazia, acho que a Adriana, ele já fazia Adriana. Fazia Adriana. E aí, vocês montam a banda rápido, organizam o que tem que fazer, como é que é esse processo aí? Porque você contou aqui essa história do Dalvi, mas e aí na prática, como é que rolou isso? Eu já contei muita história, né? Marcelo? Eu tô tentando lembrar, assim, exatamente como é que... Eu lembro que começou, o Dalvi, ele era muito criterioso com qualidade, entendeu? Então começou assim, eu tinha muito equipamento do Cristo Atividade, muito. E a gente precisava comprar um teclado. É mesmo, para começar foi um teclado. Não tinha teclado, né? Não tinha teclado. Não tinha teclado. E aí qual que foi o teclado mesmo? Então, aí... Era uma sensação. Então, eu testei ele numa feira da música, né? Eu testei ele e falei, cara... A tristeza. Ele. O ideal seria se a gente comprasse... Esse aqui. O Equinox. Esse aqui. Entendi. 250 quilos, precisava dar uma empilhadeira para levar o teclado. Cara do céu. E aí, então, a gente comprou o teclado, comprou uma mesa de som, compramos uns microfones. E aí a gente ligava... O MD. Mas era um V. Ó, o MD vem para frente um pouquinho. MD? Não, o MD não vem para frente? Que era aquele que tinha luzinha. O MD acho que vem no segundo disco. Não, é um MDzinho... Ele é bem sem vergonhinha mesmo. Não, tinha o primeiro era o pratinha, que vinha a luzinha por cima dele assim. O pratinha. O botãozinho dele era... Tinha que mirar pra acertar, porque era pequenininho. E eu tive que botar uma esponja debaixo dele, assim, ó. Pra ele não pular. O que era um troço que a gente tinha? Marcelo era tecnológico pra caralho. Esqueceu a chave dele. Foi em São José dos Campos o show. Eu não lembro. Era tipo um ADAT. Só que ele era de HD, já era digital. Já era o... Como era o nome dele? Um Foxrite, não, Foxtrot... Ih, rapaz. Fostex. Tinha um outro cinza. Era um hackzinho, né? Eu não lembro como é que era. Tudo que ele tinha? Tinha uma chave que tinha que ele tinha uma chave para girar, para ligar HD. E essa chave sumiu. E a gente, para entrar no palco em São José dos Campos, não tinha como virar a chavinha para ligar o negócio para poder soltar. Você acha que vocês foram a primeira banda
cristão usar esse tipo de equipamento? Sem assim? dúvida. Sem dúvida. Tinha. Não, ninguém usava a tecnologia assim que a gente usava. Não, e, cara, era tudo na mesa de som. Lembrei, o próprio Equinox tinha umas teclas que eu soltava o backing segurando a tecla assim, ó. Na hora do final lá de fazer o Manda Senhor, eu apertava Manda Teus Anjos, entrava um backing pra eu fazer o Manda Senhor. Você tinha facilidade já, que você já tinha feito muita coisa assim lá na outra banda. Eu já tinha feito bastante backing assim, no Reza Forte também, a banda que eu toquei de rock antes da Bandoagem, a gente fazia muito backing assim. Então assim, com backing eu tinha uma certa facilidade. Você trouxe a tecnologia pra dentro do Anjos. Lá a gente usava, só que era MIDI, né? Não era áudio igual com Anjos. Na época era MIDI ainda. Cara, e quando... Usava um sequencer de mesa, assim, ó, chamado MC50 da Holland. MC50, MK2. Ligado num Holland U20, um teclado, assim, ó. Então a gente já usava, por exemplo, clique com algumas coisas assim, nisso daí. E aí vocês começam pra estrada com essa novidade aí. Essa época a agenda bomba, né? Agenda bomba. Não, começou assim, ó. Eu acho que a primeira vez que nós tocamos como Anjo de Resgate foi num congresso em Embu, Guaçu, lá em São Paulo, em Embu das Artes. Você foi, Dalvilmar foi, o Pavan estava lá pregando. Você lembra? Tô tentando lembrar. O Danilo do Eterna estava pregando. Ele estava conduzindo. Ele era o animador, ele era o cara do encontro. E o Xandão foi, e acho que foi onde nós testamos a mesa de som. Agora eu lembrei essa daí. Não foi um show. Era uma coisa que eu fui pregar. Eu levei tudo que a gente tinha já. Eu lembro que o primeiro show, assim, fora de São Paulo mesmo, foi em... nossa, a cidade lá do Padre Placimário lá do lado de Brasília. Esqueci o nome. Planaltina. A gente foi tocar lá na Via Sacra de Planaltina. Acho que foi o primeiro show que a gente fez fora de São Paulo, assim, aéreo, levando mesa de som com rack, cara, pra levar esse Equinox aí era treta, bicho. Não era não, porque você tá reclamando. Quanto pesava o teclado, Marcos? 55 quilos com case. 55, eu sei bem, conheço. Sei bem o peso dele. Tem na cabeça a medida desse 55. Aí tem um troço legal. É nesse show de Planaltina que o padre te dá comunhão? Foi, eu fiz a primeira comunhão. Ele não tinha feito a lá. Primeira comunhão. Uau. É legal essa história. Você contou a história e tem só participar. Isso, então, e eu acabei recebendo minha primeira comunhão lá em Planaltina com o padre Placimário. Já não é mais padre também, né? Não é mais. Na verdade, os padres da minha vida foram tudo... esse cara é sortudo com o padre. O padre que batizou minha filha não é mais padre. Despadrou. O padre que me deu a primeira comunhão despadrou. Do casamento não é mais padre. Acabei com os padres da minha vida. Teve um outro que mudou de lado, né? Tá bom, vamos pra frente. Não, foi interessante, porque o padre Placimário falou... a gente ficou 3 dias lá, se não me engano, né? Foi. Aí no primeiro dia rolou a conversa sobre a minha primeira comunhão. E ele falou assim, não, o Heraldo e eu vamos fazer um intensivo com você e amanhã você vai comungar. Essa estadia aí foi louca. Eu já contei aqui, não já? Que o pessoal do Vida Reluz foi lá? Não. Esse daí, nós ficamos lá, né? Numa casinha, uma chácara, né? Não é que nem é hoje, né? Vai tocar, tem hotel, quarto separado. Não. Era assim, acho que dormiu todo mundo no mesmo quarto. Não, era na sala. Punha colchão lá e tal. E aí porque a gente tocou num negócio, ia tocar num outro, era Semana Santa, né? E aí o pessoal do Vida Reluz, era o Valmir só, já era o Valmir. Foi com a banda dele lá e tal, e eles ficaram na casinha lá também, entendeu? E nessa época tinha umas tretas assim de banda, sabe? Mas a gente sempre foi muito engraçado, muito debochado. O Anjo sempre foi tirador de sarro e tal. E na hora deles... Xandão, né? Na hora deles ir embora, o Xandão pegou cenoura, abobrinha, botou tudo nas malas deles, cara. Os caras foram embora com toda a comida da gente dentro das malas. Anjos 1 sendo Anjos 1, né? Acho que essa aí foi a fase mais bagunçada da banda. Pô, assim, de cara, Xandão era ele é louco. demais. No começo da banda, o Dalvilmar
queria montar um negócio que era eu, ele e o Xandão, tipo 3 Patetas. Era como é que chama esse negócio aí que faz? Era um... Stand-up? O que é? Stand-up. E tinha... Ele pegou um negócio de rodar boia no palco. Era um show engraçado, entendeu? E acho que por isso... Aí, Marcelo, você... Não, Então foi você que veio trazer seriedade pra banda, tá vendo só? Acredite Coitado, se quiser. ele era inocente, Acredite bicho. se quiser, Acredite mas se eu vim quiser. trazer seriedade. Mas era assim, ó, se você for botar na ponta do lápis pra época, até porque a banda só tinha um CD estourado, né? Só tinha um CD. Apesar de estourado, só tinha um CD. Então, assim, a gente começou a fazer coisas diferentes para poder chamar a atenção do público no show. Né? O Dalvimar tocava violino. Eu acho que um ponto forte pra mim do show naquela época era o Eu cantava. Momento, o Heraldo cantava. O momento do violino. O popurrí de country, o popurrí country que a gente tocava. Deus enviou. O Heraldo entrava e falava... Tinha a música... Louvo. Começava assim, eu lembro. E o Dalvimar tocava violino. Tocava mesmo, pra valer. Tocava gaita também. Tinha gaita também. É isso aí. Então, assim, a gente fazia algumas coisas naquela época, dinamizando a banda, né? Sim. Essa questão da gaita, do violino. Porque não era todo mundo conhecia as músicas. Embora Exatamente. o CD estourou rápido, ainda tinha o show em si, né? E a gente manteve isso por muito tempo, né? Principalmente na segunda formação da banda. Né, aquela que eu era o cantor. Né, eu e Francis, a gente trocava de tinha uma dinâmica lugar, grande, né? de trocar de instrumento, de ter a parte acústica. A gente manteve isso por um bom tempo. Eu acho que isso foi necessário no começo por causa da questão exatamente assim, da banda não que não tinha músicas para fazer um show inteiro. Mas como era um começo, ainda tinha era que uma cativar história... o público. Exatamente. Tinha e também que ter acho que a músicas característica pra das cativar. músicas, as músicas muito oracionais também, né? As músicas É. eram músicas, sempre foram É. muito oracionais. As músicas rápidas vinham desses momentos que vocês criavam, né? Exatamente. O que a gente tinha de rápido no primeiro CD era Benção dos Cowboys, Cowboys Glória ao e Rei. Glória a Jesus. Para um show, duas E aí, músicas. cara, nós exatamente. fomos tocar em Foz do Iguaçu, né? Aí chega lá, ficamos... Hospedava na casa das pessoas, né? Nessa época aí nem casa de retiro tinha. Que aí começaram as casas de retiro para dormir lá. Nós dormíamos, o Marcelo achou um tecladinho, um vermelhinho. O que era? Um Yamaha aquilo? Era um tecladinho forte de sacanagem, desse Yamaha. tamanho assim. Só que ele ligava a MIDI, né? Ele ligava a MIDI. Então, ele pendurou esse tecladinho, levava na verdade, ele ganhou o tecladinho. Na ele verdade, ganhou. era um keitar mesmo. Ele tinha o bracinho. Só que era pequenininho. né? Só que ele era pequenininho. As teclas era- de tecladinho de brinquedo. E aí no show, ele grandão do jeito que ele era, né? Com aquele tecladinho lá. Eu acho que o Anjos trouxe uma coisa pro palco católico, que é o virtuosismo. Entendeu? Ele tocava muito. mas é virtuoso. Dalvimar tocava muito, entendeu? A bateria tinha um som diferente, entendeu? Porque a gente ligava praticamente tudo na mesa de som. Ia tudo equalizado para frente. Mandava um LR para frente. E era um Com bateria somzão. eletrônica, né? A bateria eletrônica. Por um bom tempo a gente usou bateria eletrônica. Durante um bom tempo. Levava 01V em tudo que é lugar. Tudo Mandava mundo, LR lugar. dela. 01V. É, 01V. Era 01V. Levava. Era. Depois a gente passou para Aí começou o Pochimbal, né? LS9. A gente chegou a ter uma LS9. A gente levava Não, LS9. rodou muito com a LS9. LS9. Na época que a LS9 Era Vedete. loucura quando comprou essa mesa aí. Eu lembro. Comprou em Belo Horizonte. Lembro que era doideira. Tive que levar essa mesa de ônibus uma vez para consertar lá. Ô Marcelo, e aí, cara, aquela história de que o tecladista da banda Oasis, o produtor da banda Oasis, que fazia disco, começou a fazer o primeiro disco com o Dalvimar ali, vem pra Kudmuck, começa a arranjar os produtos da Kudmuck, e de repente vem um chamado, começa a estar inserido nesse meio, vem um convite pra banda. Como é que foi pra você essa transição? Porque foi rápida, né? Foi. Como é que foi pra você essa transição toda? De repente, assim, ó, um ano eu tô aqui tocando na banda Oasis, ganhando minha grana, produzindo, e logo um pouquinho pra frente eu já tô no palco de uma banda católica, viajando o Brasil, trazendo novidade pra música católica, esse virtuosismo que o Heraldo falou. Né? Como é que é pra você isso? Então, para começar, como eu falei, eu não sabia nem que existia show católico. Né? Não sabia que existia banda católica, palco católico, show católico. Inclusive,
Foi boa! Boa. Eu fiz de propósito. Tudo isso aqui é ao vivo, viu? Tudo isso aqui é ao vivo. É que eu fiquei com ciúmes do André. O derrubou nosso, assim. Isso, desse jeito. Eu falei que ia fazer Pode assim. continuar, pode continuar. Vamos continuar com esse papo. Inclusive, a gente lembrou, eu e Heraldo uma vez, a gente lembrou que a gente teve uma situação que provavelmente a gente tocou no mesmo palco, a gente dividiu o palco, porque acabou o show do Cristatividade, entrou a Banda Oasis para tocar no interior do Rio. Cristatividade? Sim. Cruzamos. Caraca, hein? Cruzamos. A gente lembrou do... Tava no mesmo hotel. A gente tava no mesmo hotel, inclusive. Aí o Cristatividade Só teve que ninguém, hotel já alguma vez. Só que ninguém se conhecia, né? Pegar mais uma. Põe lá pra pôr mais Não, pegar água. mais uma aguinha pra você, peraí. Deixa você mais daqui a pouco continuar falando aí. E ninguém se conhecia, né? Tá valendo tudo isso. Ninguém se conhecia. Mas eu não sabia que isso tudo existia. Então, para mim, foi tudo muito novo. Né? Porque não deixava de ser um recomeço, porque na Banda Oasis eu chegava, passava o som, meus teclados estavam tudo montado. Passava o som, ia pro hotel descansar, e aí vinha para fazer o baile, estava tudo montado, só subia no palco, acabava o show, saía do palco, o pessoal desmontava tudo, e a gente começou a gente carregar as coisas, a gente montar o teclado, montar a mesa gente de som. Não tinha técnico de som, não tinha nada. No começo não tinha nada, era a gente que fazia as coisas. Né? A gente que ajudava a gente. A gente que ajudava a gente. Então, assim... Pode entrar na cena aí. Eita, tá valendo, ó, tá Vou cheio, derrubar tá? de novo. Tá cheio. Então, assim, foi tudo muito novo, né? Para mim, assim, recomeçar, só que numa história diferente. E mesmo no começo da banda, não teve questão financeira. Né? No tocava começo, de graça. A gente tocava de graça para divulgar, etc. Mais pra frente que começou a gente trabalhar com cachê. Cachê não, auxílio ministerial. Auxílio ministerial, exatamente. Não tinha cachê coisa nenhuma. Daí pra frente mais pra frente que a gente começou a trabalhar com auxílio ministerial. Porque, só esclarecendo, nessa época muitas comunidades faziam eventos. Lembrando, vocês não iam só fazer show, vocês viajavam para dar retiro junto, né? Às vezes vocês faziam retiro... chegava sexta à noite, dava retiro no sábado o dia inteiro, tocava no sábado à noite e continuava o retiro no domingo. Goiânia, né? Foi Goiânia, isso? isso mesmo. Eu lembro. Goiânia. Como é que chama o padre lá? Fizeram muito isso, né? Padre Fizeram Carlos. muito, né? Um beijo pra Mel, foi lá que a gente conheceu a Mel. Muitas pessoas na história do Anjo ficaram amigas da gente, sabe? E é legal, porque eles são amigos quando eles têm 15, 16 anos. E hoje, eles são pai, mãe, entendeu? É legal, esses laços aí. A Mel são deu o legais. nome pra minha filha, apelido pelo menos, né? Os nomes são diferentes, mas o apelido é o mesmo. Mas uma das questões assim de mudança foram muita gente achar que você largou tudo no Espírito Santo para ir para São Paulo para ir tocar no Anjo de Resgate. Aí é fácil. Não foi assim que aconteceu. Eu não larguei tudo no Espírito Santo para vir tocar no Anjo de Resgate. O Anjo de Resgate foi consequência da minha atitude de largar tudo no Espírito Santo. A decisão de largar tudo. Um ministério novo, né? Não era conhecido. Não era, não. Não tinha mas é legal isso que você falou, entendi. Assim, na verdade, a sua decisão não foi pelo Anjos. Você teve primeiro a sua resposta para depois os Anjos virem. A minha decisão foi de viver uma vida... Só depois veio o Anjos. Uma vida diferenciada, religiosamente falando. Não tinha essa parada ainda de, vem porque vai ter uma banda, você vai fazer o que você fazia lá. Não existia nada. Não tinha nada disso. A decisão veio primeiro do que o ministério. Não. E aí tem uma caminhada... Eu tinha uma expectativa de viver algumas coisas como eu vivi na noite do Congresso. Né? Porque foi lá que tudo aconteceu, etc. Então, aquele chamado do palco que você chorando. Exatamente. Mas assim, mesmo que fosse esporadicamente. Né? Eu tinha porque minha vida é no palco. Né? Eu vivia minha vida inteira no palco. Então, assim, eu tinha cara, é isso que eu quero viver para mim. Mas quando eu falo é isso que eu quero viver para mim, pela decisão ter sido tomada no palco do Congresso,
não quer dizer que foi exatamente isso que eu queria viver. Porque eu já estava vivendo os momentos na capela lá do estúdio, eu estava vivendo os momentos no estúdio, convivendo com todo mundo, eu estava vivendo os momentos de família, com a família do Heraldo, né, com os amigos. Então, assim, é um ambiente muito diferente daquilo que eu vivia, sabe? Então, a decisão não foi só relacionada a palco. Minha decisão foi relacionada à vida. E essa época que vocês começam a despontar com toda essa tecnologia, é uma pergunta que eu sempre faço, que assim, vocês acham que vocês deram uma virada na música católica quando vocês trazem essa novidade? Porque eu não sei se eu posso dizer assim, você pode falar melhor do que eu, mas parece que o Anjos vem, assim como aconteceu em outros momentos com outras bandas, mas parece que o Anjos vem e quando ele acontece, ele dá uma guinada na forma de todo mundo, não é de tocar, mas talvez de entender a música católica. Parece que muda o cenário, o que vem depois de 2000, abre uma 2001. porta nova, né, Marcelo? Um jeito diferente, assim. Pelo menos é o que um sentimento. Eu acho, eu não vivi muito o pré-Anjos de Resgate, né? Como eu contei, eu não tinha uma história com a Igreja Católica, né? Não digo nem só com a música, com a Igreja Católica eu não tinha uma história antes de eu tomar essa decisão de mudar para São Paulo e ter toda essa mudança de vida. Mas, pelo que eu conheci depois, pelo que eu passei a acompanhar, né, depois, eu entendi que não vou dizer que existia uma música católica antes do Anjo de Resgate e depois do Anjo de Resgate. Não vou né, ser tão agressivo a ponto de falar isso. Mas que a metodologia ficou muito diferente. Sabe? Hoje em dia você não vê mais em missas, os ministérios de música, um violãozinho com um tamborzinho, um atabaquezinho e uma panderola. É muito raro você ver isso hoje em missa. Hoje desafinado, né? Desafinado. Hoje em missa você vê pelo menos um cara com tecladinho, sabe? Um violão bom. Um violão bom, sabe? Uma preocupação, um zelo com a música católica, sabe? Um zelo com a qualidade, sentido. Um zelo com a forma de mostrar a música católica. A própria Codimuk tem experiência disso. Você pega os CDs de antes da gente, eu e o Dalvimar entrarmos lá e a gente pega os CDs depois. Não é que eu e o Dalvimar somos excepcionais, mas a gente passou a ter um zelo maior pelo exatamente por causa dessa visão do Dalvimar de ser perfeccionista demais. Né? Ele chegava ao ponto de assim, a gente virar à noite, fechando mixagem, depois pegar a estrada para o Rio de Janeiro, lembra? Foi o segundo CD, né? Foi o segundo CD que a gente foi fazer com aquele rapaz lá do Rio, que até faleceu, né? Que fazia masterização lá, famoso ele. Ele não morreu? Morreu, acho que ele morreu sim. Que era da MK, né? Esqueci o nome dele, famoso. Cara, a gente virou a noite inteira fechando a mixagem do segundo CD. De manhã a gente pegou o carro para ir para o Rio. Chegamos no Rio mais ou menos na hora do almoço, o cara atrasou, ele chegou no estúdio umas 3 horas da tarde, eu e o Dalvimar tentando... Estava começando a história de energético no Brasil, eu e o Dalvimar falamos, cara, vamos tomar energético, senão a gente não vai aguentar. O energético derrubou a gente mais do que a gente já estava cansado. E a gente começou a masterização disso umas 3 horas da tarde, mais ou menos, fomos até a noite, cara. E aí a gente ia voltar dirigindo, aí a gente... Agora eu vou passar o resto do programa pensando no nome do cara. Aqui, mas é um lance interessante com o que eles trazem, né? O Dalvo com esse perfeccionismo, o Marcelo com esse virtuosismo, porque nessa época, com as coisas do Anjo, a Codimuk, não media esforço para pegar os melhores profissionais, né, os melhores estúdios, tudo que aparecia de novidade, eu lembro que, cara, vamos fazer não sei o quê. O slogan Música Católica de qualidade, ele tá aí, né? Cara, vamos atrás, vamos gravar cordas e aquela loucura toda, vamos atrás de um time. Não era tão fácil assim, né? Nem barato. Gravar um time de cordas. Nem barato. Era difícil. Não é? Você não mandava a música pro cara, ele gravava com o time dele lá e devolvia prontinho. Não era assim. Mandava pra Moscou, né? Hoje em dia São mole. Petersburgo. Cara, antigamente era uma loucura, eu lembro disso. E aí não tinha medida.
Então, acho que essa disrupção dessa época aí também, acho que favorece a mudança da música católica, né? Eu acho que com certeza, né, Martinho? Teve o terceiro disco, por exemplo, que a gente foi... Foi no terceiro? Foi por você? Foi no segundo, né? Foi por você, é no segundo. É no segundo. No segundo. Então, o cello, lembra do cello da introdução do Foi por Você? A gente gravou no Rio. Sim. Né? Sim. E assim, o segundo CD tem muita história, então, né, cara? por exemplo, só o que a gente gastou para gravar aquele cello no Rio, gravava a faixa inteira hoje em dia. Cara, o Dalvimar, quando chegava, tive uma ideia. Dava até medo, cara. Dava até medo quando surgia essas coisas. E teve o pessoal do acidente. Então, isso que eu ia falar, porque no segundo CD o time de Beck sofreu um acidente. Né? Mas sabe, por outro lado, Netinho, tem uma coisa importante. Para você produzir qualidade, às vezes você tem que abrir mão do organograma, do cronograma, entendeu? Quantos CDs que vocês mexeram que era para lançar assim, dia 15. Dia 15 não tinha posto voz ainda, entende? Porque tinha essas coisas. Cismava que tinha que ter um cornucópio. Então, uma das coisas assim que... E atrasava, cara. Uma das coisas assim que pegava é porque a Codimuk como empresa me cobrava prazo. Óbvio, tá certo, correto. Se a minha diarista chegar lá em casa 8 horas da manhã e se for meia-noite ela não tiver terminado ainda, eu vou falar, ué, o que tá acontecendo? Só limpou a sala? Exatamente, as horas extras que eu tenho que pagar. Só adicionar noturno? E assim, correto, certo? Faz parte da empresa. E eu, cara, às vezes eu tinha que... Eu agarrava assim 5 horas, 4 horas para achar um timbre. Um timbre, porque assim, você lembra eu com 2 computadores na salinha lá, e cara, passa um, não é esse, passa um, e cara, não tinha facilidade de internet que tem hoje, não sabe? Tem um troço que, assim, eu vou falar isso aqui porque é legal, cara. Uma coisa é você trabalhar com empregado, outra é com chamado, entendeu? E aí, um dia o Dalvimar chega lá, pau da vida comigo, cara. Não dá pra trabalhar assim. Não sei o que. Eu disse, o que foi? Eu não aguento olhar pro Marcelo. Eu disse, mas por quê? Eu chego lá, ele tá assim, ó. Olhando pro teclado. Eu disse, mas o que foi? Ele tem os problemas dele lá, eu apertei ele. Ele fez assim, ó, bateu uma nota, bateu outra. Cara, não tem... Então, às vezes você tá fazendo uma produção e o cara não tá legal. Ele tá passando um momento ruim. Como é que ele vai criar se ele não tá bem? Você entende? Acho que essas coisas aí, a gente sempre respeitou na caminhada. Entendeu? Você lembra disso? Cara, eu lembro, acho que era o disco da Jean. Eu lembro de um testemunho do Marcelo. Eu não vou saber falar qual CD foi. Mas eu lembro que foi um período de muita mudança. Eu vi você contando esse testemunho muito tempo atrás, né? Você tá produzindo chorando, das lágrimas pingarem nas teclas. Eu lembro de um testemunho que você deu desse. Eu lembro que a gente conversou. E é doido, porque o que a pessoa vê naquele pedacinho de plástico ali... Né, Carlson, não era o nome do cara? Uma coisa assim? Carlson? Carlson, acho que era o cara da masterização. Carlson. O que as pessoas veem já é essa bolachinha que o cara pegava, enfiava ali, tocava música. Mas tem muita história, né? Tem lágrima, tem dor, tem 3 noites mal dormidas para você poder fazer uma master, tem vida de pessoas que, né? Então é uma série de coisas, né? Uma das meninas faleceu. Então, por isso que eu tô falando, literalmente dando a vida, né? Para poder fazer isso. Então você deixa tudo que você tinha, vem para esse chamado e de repente esse chamado acontece com a participação da sua vida, da sua missão, e vocês junto Anjos de Resgate dão uma virada de página em geral, em todo aquele cenário. Tanto como Anjo de Resgate, como produção de Codimuk, né? E aí é legal, cara, porque, vamos falar assim, a caminhada, ela é muito louca, né, da banda. Então, por exemplo, primeiro saiu o Xandão, né, da banda. Foi um impacto pra gente, né? Uma mudança. E aí o Dalvi saiu da banda. Inclusive era o Bruno que tocava a bateria. O Bruno está aqui gravando com a gente. O Bruno não tá, Gabriel, tá aqui. O Bruno tá lá fora. O Xandão ainda tocou no DVD Mais Que Amigo, 2005. 2006 ele já tinha ele saído. para. 2006 ele para.
E aí o Dalvi saiu 2004 que a gente gravou. A gente lançou 2005. Eu acho foi que em 2004 que ele saiu. No começo de 2005 ele saiu. Lançamento. E a banda também, nessa época, bombando de agenda. Nessa época aí era muito forte, era pesado. Muito forte. Viajava muito o Brasil, né? Aí já era um... Nós fomos para muito lugar, que eu nem tenho ideia, assim. E aí, quando foi a saída do Dalvimar, como é que você ficou sabendo? Que eu não lembro disso. Então, aconteceu o seguinte... pelo que eu entendi, vocês tiveram uma conversa num sábado à noite. Pelo que eu me lembro, vocês tiveram uma conversa no sábado, no final da tarde para a noite. E nessa época ainda não foi no almoço na cidade, foi no almoço, Nós estávamos almoçando, a banda junto, nós estávamos tocando. Eu acho que... Não, eu estava em casa, porque ele me ligou. E assim, telefone fixo ainda. Até celular não rolava nessa época assim, igual rola hoje celular. Eu acho que eu já tinha não sei se eu já tinha celular. Ele me ligou de fixo. O Heraldo tinha um StarTech. A StarTech. Um desse tamanho, assim, um pequenininho de flip. Eu lembro até hoje. De vez em quando eu sonho com ele, cara. StarTech pequenininho. Eu gostava dele. Era uma doideira. Ele me ligou de manhã falando que estava saindo da banda, que tinha conversado com o Heraldo no dia anterior. E... que estava saindo, que ele precisava resolver as questões de saúde dele. Ele já tinha ficado um tempo afastado. Já tinha ficado um tempo afastado. Já estavam fazendo algumas coisas sem ele. Mas que bola para frente, né, que vai ficar tudo bem, etc. E eu acho que ele achou que a banda ia acabar, né, que a gente ia parar com a banda. Eu não sei também se ele ia continuar, né, o ministério dele ou não. Mas ele chegou até a comentar comigo. Não, inclusive, quem sabe um dia a gente não tocar junto de novo. Não, você não vem tocar comigo. Ele falou assim, quem sabe um dia você não vem tocar comigo. Essa frase que ele falou. Aí eu falei, Madal, não, eu já decidi, já conversei com o Heraldo, já está tudo decidido. Eu cheguei a tentar argumentar, mas aí ele não quis muito papo, só que ele só me ligou para, tipo assim, comunicar mesmo que ele tinha saído, né, que ele estava saindo. Aí eu e o Heraldo sentamos para conversar depois. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar? Nós vamos parar? Cara, não podia parar a banda naquela altura do campeonato. Era um pecado. A gente acabou de lançar o Seja Luz, né? Era o Seja Luz, né? Já lançou o CDM 100, ó. Tinha acabado de lançar, lançou o CDM 100 em 2007. Qual que é o Seja Luz? Como é que é a capa dele? O vermelho. Que a gente fez o coração. Que a gente fez o lançamento. Não, coração só coração. Seja Luz é que tem o sangue. Ah, tá. Que tinha. Não, desculpa. O Seja Luz, isso. Que tinha a faca da capa vazada que aparecia o CD por baixo. Nossa Senhora. E esse produto foi um produto que saiu com 50 mil vendido. Eu lembro do lançamento dele lá no coquetel que a gente fez, o coquetel. Todo mundo recebeu uma pastinha. Tem até hoje, tem uma pastinha aí. Você tem aí? Tem uma pastinha guardada aí. Tem uma pastinha guardada aí. Eu lembro que a gente fez um coquetel de lançamento, na época a gente chamava imprensa, né? Fez o lançamento. E aí logo depois desse lançamento que as coisas aconteceram. Então, aí a gente sentou para conversar. 2006 para 2007. Nós vamos continuar, não vamos parar. E nessa época, na verdade, qual que era a intenção? Vocês falam de continuar e tal, mas chegou a cogitar a parada da banda? Tinha um compromisso muito grande, né, Tinho? Tinha show marcado, tinha um monte de coisa, entendeu? Não... Assim, o cara, assim... Não dava para dizer não, né? O Padre Jonas sair da Canção Nova, entendeu? Na época do... Não tinha cabimento, entende? E a gente ficou de perna pro ar mesmo. O que nós vamos fazer e tal? Só que tinha compromisso, tinha responsabilidade, entendeu? No mínimo as agendas, os shows que estavam marcados a gente ia ter que fazer, né? Não tinha jeito. Na verdade vocês ficaram sem escolha, não tinha nem como pensar. Vamos embora. Não, cara, não tinha, vamos dizer, decidimos, Marcelo vai cantar, mas aí ele vai ficar no teclado cantando, entendeu? E aí, como é que faz? Aliás, nós ficamos praticamente um ano assim, né? Que o Dalvimar às vezes vinha, fazia 2 finais de semana e ficava 3 meses fora. Que já estava com problema da doença. Já estava meio treinado, mas aí ele estava no teclado ainda. Aí era oficial, ele tinha que sair do teclado e vir para frente. Exatamente. E não dá para trazer o teclado para frente. Principalmente porque era um tecladinho pequeno, né?
E a gente optou por eu assumir o vocal, porque acho que eu já estava fazendo isso há um ano. Entendi. O pessoal já estava... Era mais prático você, era mais prático, você já ficar na frente e arrumar gente para ficar na retaguarda. E aí, o que vocês decidem nessa época aí? Vamos continuar. O que a gente vai fazer? Tem que montar uma banda, cara. O O baterista era emprestado, né? Nós não tínhamos guitarrista, não tinha tecladista que porque precisava... aí o Marcelo vem tocar violão, guitarra, as coisas na frente. Não, na verdade, o baterista já era o Maicon, né? O baterista Não já lembro. era. Já quando era o Dalvi Maicon. saiu, já era o Maicon. Já era o Maicon. É mesmo. O Bruno tinha parado, o Maicon Bruno já estava tinha fazendo. parado, o É Maicon, mesmo, tinha esquecido. Já era o Maicon. Tá. A gente não tinha, assim... Eu lembro que o primeiro show que a gente fez depois que o Dalvimar anunciou que ia sair, anunciou para nós, né? Eu não lembro exatamente como é que foi pro público, mas... que ele falou para nós. Na época não teve não se fazia muito isso, uma ação para poder, né? Não é igual hoje, tem Até rede porque, social. exatamente, eu acho que era como né? a banda já vinha na época fazendo vários finais de semana sem ele, eu acho que foi até meio que natural. Assim, eu acho que instintivo, né? Foi instintivo. Não teve uma parada assim, a partir de hoje nós estamos. Não teve isso. Eu lembro o primeiro show que a gente fez, quando a gente decidiu assim, não, Marcelo vai cantar, e eu fui tocar guitarra, você lembra disso? A gente chamou o Ramon para ir tocar com a gente lá nos Lençóis Maranhenses. Nossa. Eram 3 shows, né? Eram 3 shows lá e a até gente ficou... Vocês não tinham resolvido o que ia fazer ainda, né? Codó, Aí eu lembro dessa daí. Eu posso contar a cena engraçada? Não? Pode? Então, eram 3 shows. Eu não lembro o nome da cidade lá do Lençóis Maranhenses, e Codó era do lado lá, né? E aí, o lugar era bem simples, sabe? Montaram um palquinho lá, tal, daqueles, acho que era até de madeira, tal, né? E o Maicon deu desespero, ele queria ir no banheiro, né? Aí perguntou onde é que era o banheiro. Aí falou, é ali, né? Aí ele foi no banheiro. Né? Ele foi no banheiro. O banheiro, na verdade, era 4 postezinhos assim, ó. Você subia uma escadinha e ia lá em cima. Aí quando ele voltou, tava um cheiro horrível para saber. E embaixo o pessoal fazia cocô, caía tudo embaixo. E ele pisou no cocô do pessoal. E subiu pro palco. Subiu pro palco. Essas coisas aí que vivia, né? Aí teve uma série também, cara. Ele já cantava. Ele estava substituindo o Dalvi. O Dalvi estava ruim. O ônibus bateu, cara. E aí o menino estava tocando guitarra, substituindo o Dalvi, foi hospitalizado, quebrou a clavícula, né? Coisa assim e tal. Uma semana antes do casamento. Não sei o quê. E aí, cara, atrasou tudo para montar o equipamento e tal, porque muita coisa a gente que montava. E aí o Marcelo tocou bateria. Não, toquei teclado. Tocou teclado. Com a guitarra pendurada. Com a guitarra. E cantei. E o Maicon, ele recuperou. O Maicon tocou bateria, o Heraldo no baixo, só que o menino da guitarra machucou. Então eu tive que ficar no teclado com a guitarra pendurada e cantando. E fazer os solos. Parava o teclado para fazer os solos. E solo que era da guitarra, às vezes fazia no teclado, né? Não, aí eu fazia, por exemplo, Manda Teus Anjos, por exemplo, eu batia assim o piano. Amor, o meu coração tem muita história, sede. cara. Tem muita história. O Anjo tem muita história mesmo. Eu acho que vale uma segunda parte nossa aqui de coisas que tem aí para trabalhar. Mas me fala uma coisa, e aí essa virada? Por enquanto o Marcelo tá tocando aí, mexendo se virando nos 30, levando música emprestado, chamando gente para tocar. Quando é que vocês decidem, não dá mais para fazer assim, a gente precisa realmente montar uma... O Adriano, né? Formação. Fez uma época com a gente, o Adrianinho guitarrista. Eu preciso de uma formação nova. Jonas, né? Jonas. A gente ficou caçando. E aí? Primeiro foi o Francis, né? Quem na música católica... O Francis foi meio unanimidade, né? O Francis não tinha... Quem a gente que toca teclado pode fazer o que você faz. Aí ele falou, só o Francis, né? Aí falamos com o Francis. E aí, logo em seguida, deu o rolo, acho que... Eu contei, mas apagaram o HD do programa que eu fiz com o Demian, né? Eu já contei, mas perderam o HD aqui, sabe? Não sei quem foi. Rolou um rolo. Eu culpa conto do a Bruno. história do Demian culpa do Bruno, hein? A culpa na do banda. Bruno. Né? Mas Então, a gente estava caçando alguém para substituir, né? E deu certo, entrou o Demian. Aí logo naquele ano a gente grava um DVD, né? Grava DVD. De Brasília. 2008.
Para firmar a formação nova, né? Para falar... E é interessante, né? Porque é a primeira vez que a gente coloca foto em produto do Anjos. Até então, até... Nós estamos falando de 2000 a 2008. Ninguém sabia em produto quem era Anjo de Resgate. Quem era a banda, né? Ninguém sabia quem era a banda. A menina lá achava que era o KLB, né? KLB. Ninguém sabia. Aí quando vem a proposta do DVD ao vivo em Brasília em 2000, a gente gravou em dezembro de 2008. Dezembro de 2008. Novembro. Dezembro. Dezembro? Dezembro, novembro? vamos, Semana da Família. Dezembro de 2008. Foi uma loucurinha, né? Mas tá bom. A gente conta essas histórias fracionadas depois. E aí vem essa formação nova e firma essa formação. E aí entra o problema do Francis ir embora depois, né? Então, mas aí, ó, quando lança o DVD ao vivo em Brasília, e a gente tem a história de 10 anos de banda em 2010, a banda também dá um boom, né? Nos 10 anos de banda. Principalmente porque aí tem a parceria com a Som Livre dos 10 anos. Livre. Acho que a banda toca nesse período como nunca tocou. Eu acho que foi um dos momentos assim mais amplos de divulgação assim da banda, né? Porque a Som Livre colocava muito, principalmente Norte e Nordeste, colocava muitas inserções. Eles chamavam de mídia calhau, né? Onde abria a possibilidade, eles entravam. E aí o Anjo já era uma banda forte. Eles começaram... E eu lembro que a gente assustava com o tanto de agenda no Nordeste, né? É porque é onde a mídia... Foi aonde a gente fez aquela turnê do Rabilux, né? Com o pessoal da Guanabara lá, tem com os motoristas. Tocando, né? A gente saiu de... Se eu não me engano, a gente pousou em Recife, saiu descendo, até 10 dias depois vim embora de Aracaju. E a banda tocando muito. Aí os 10 anos... Tanto é que no produto dos 10 anos é você que tá cantando, né? Nos 10 anos também. E no Marcados também. Eu lembro de levar essa master lá na Som Livre. Você levou lá? 10 anos. Eu lembro como se fosse hoje levando essa master. Foram os 3 produtos que eu fiz. Eu ouvi essa master lá. Quando vocalista, o Brasília, o 10 anos e o Marcados. A história do Anjo tem muita coisa forte. Entendeu? É porque ele era da banda Reza Forte e aí ele trouxe para nós de viver coisa forte. Eu sei que se eu te pedir, você vai dar várias características. É até difícil colocar uma só. Mas se você pudesse olhar para a banda, vamos já olhar nessa fase assim, ó. O que fez realmente? Porque tem uma coisa que sempre me chama atenção. Você vem de uma banda que está fazendo vou usar essa palavra, tá? Um sucesso, que era a primeira formação, foi um sucesso. Foi. Né? Viajou o Brasil, tocou muito, explodiu. Aí, de repente, você vira para uma outra formação. Ali também podia ter acabado tudo. Né? Podia não ter uma aceitação. Né? Não era questão de musical, porque o Marcelo tinha mais... o cara que cantava não tá mais, o cara que, né, fundou lá a banda junto não tá... isso aí não vai dar certo. E se você pudesse, nesse período difícil de transição, colocar qual foi a coisa que manteve a banda nesse patamar do chamado? O que mais importante foi para a banda Anjo de Resgate continuar a missão? Eu acho que foi o chamado mesmo. Era essa... Porque, cara, eu não tinha porquê. Mas qual era esse chamado? Assim, para não ficar muito vago. Qual era esse chamado? O que vocês tinham no coração? Quando o Dalvimar sai, tinha tudo para acabar? Tá, beleza. Posso responder? Claro, deve. A responsabilidade de cuidar uma coisa que nasceu no coração de Deus. Uau. É muito forte isso. Sabe por quê, Netinho? O palco do pós-Anjos, o pós-palco do Anjos é muito forte. O que as pessoas sentem, sabe? As emoções que acontecem, as coisas todas, são muito fortes. E parar a banda era quase uma traição a esse público, ao que Deus fazia com essas pessoas no show, entendeu? E aí vocês caminham mais um pouco, aí o Franz, vamos dizer, a banda tava solidificada nessa época, né? Tava redonda, né? Tipo, essas trocas de palco era muito legal. A gente tinha uma comparação muito grande com o Toto, né? O pessoal falava muito que, cara, vocês querem montar um Toto. E olha que coincidência hoje, né? O Toto teve 3 vocalistas. Eu não lembrava disso. O Bob Kimball, o Joseph, eu esqueci o nome na verdade, o Joseph foi o terceiro, né? Que seria o Diego hoje. Mas esqueci o nome do meio. Um moreno, cabelo comprido, assim, ó. E os 3 vocalistas tiveram hits gravados por eles no Toto. Tá. E hoje em dia o Toto anda sem nenhum deles. E tudo redondo. Tudo redondinho, funcionando. E aí...
tem que mudar de novo. Tem que mudar de novo. O Francis vai embora. O Francis vai embora. Cara, ele resolve assim, ó. Não, E dia pra noite, assim, né? foi muito rápido, dia pra né? noite. Muito rápido, muito cara. rápido. Muito A rápido. gente tinha feito Marcados. Marcados é de 2013, se eu não me 13, né? engano. A gente tava viajando já com... Pô, a gente tinha clipe, a gente gravou um clipe lá na Cataguá. Tava... Me marca na história. Era... Essa época aí tinha era bem forte, bem legais. E aí, cara, e aí? Vai sair o tecladista que segura as pontas de Que tudo. é o que ele te respondeu, né? É o único cara que dá conta. E daria pra Então fazer não dá o pra quê? pensar assim, vamos pensar em outro tecladista. Já... Hoje em dia tem sim, 200 sim, caras mas bons aí. Mas na época não tinha um cara para fazer o que ele fazia. Não tinha o Luciano PA na época. Não, hoje tem muito nego bom, né? Hoje tem. Tá, mas e aí? Mais uma vez, encruzilhada de decisão aí. E aí, cara, a história nós vamos contar na sequência aí de Anjos de Resgate, né? Tinha que achar um cara ou pro teclado para fazer e tal. Aí o Demian tem a brilhante ideia. Meu irmão toca teclado, né? Cara, família do Demian, tudo músico, né? É luthier e tal. Pô, Marcelo, vai lá ver o cara. Como é que é a voz dele te contando esse negócio? Ah, meu irmão toca vacina. Ele é o melhor tecladista que lá. Aí eu falei, Marcelo, vai lá você ver o cara tocar teclado, né? Aí foi pra São Paulo, aí contei. Não, o mais legal é que eu cheguei lá na casa do Demian. Foi na casa dele que você Foi foi? na casa do Demian. Cheguei lá, tinha um teclado montado, né? Acho que pro Diego tentar mostrar serviço. Pizza. Sabe assim, todo um clima. Todo um clima montado, caraca. assim, pra, né, envolver. Audição, né? Aí a gente tocou umas músicas lá, conversou, comeu, né? A gente tem muito contato com a família deles há muitos anos, né? Então... Peraí, não dá resposta não, vou trazer a sobremesa. E eu na expectativa lá, cara, esperando a resposta. Aí, no desespero. Foi muito legal que E depois... o Marcelo não ligava, cara. Aí eu indo embora, eu liguei pro Heraldo, né? Aí você lembra da piada que eu fiz, né? Eu falei pro Heraldo, cara, eu acho que o Diego tá pronto para ser tecladista daqui a uns 5 anos. E, ou seja, na teoria ali, naquela noite, a gente descartou a questão do Diego tecladista. Não dava. Mas ele falou, né? Mas o cara canta bem. Foi o que você falou? O cara canta bem. Ele canta bem. E a gente chegou a pensar em botar ele no teclado dublando, né? Mas para somar, né? Mantinha a referência da banda, né? Que era eu na época assim como vocalista, mas teríamos outro cara com voz muito boa, como o Francis era, né? Com a voz muito boa. Teríamos outro cara com a voz muito boa. E a primeira ideia de se fosse colocar o Diego na banda mesmo, seria para ele, de repente, dublar os teclados. E você continuar onde você estava? Eu continuar onde eu estava. Tava solidificado ali também, já tinha lançado um produto, alguns produtos, né? Só que entrou uma questão assim, cara, uma das coisas fortes do Anjos de Resgate são os teclados. Como vai botar um cara dublando os teclados no show, cara? Eu lembro que eu fui lá pra casa do Marcelo, em São José, com papel, pra gente fazer umas ferramentas de análise. Aí tinha todos os nomes, lembra? A gente escreveu nome 1. O que a gente vai ganhar se esse aqui entrar? Aí a gente foi. E o que a gente vai perder? Aí botava o segundo nome. E aqui? Aí conversamos, voltando na aula, aí foi onde a gente começou a conversar. A gente teve nomes. Cleiton foi um nome. Cleiton Saraiva, Thiago Aguiar e o Diego. Os 3 eram os mais... Não, e o... Gente, fugiu o nome do homem. Qual que é? Vamos ver. Hoje nós estamos... Não, a minha cabeça agora voou mesmo. Gente... Que é Cabeludão, André Leite. Nossa, André cara, Leite, esqueci o nome do André. Ô, André, desculpa, viu, irmão? André Leite. Mas eu lembro desses 3. O André Leite também. E aí você, nessa época, você tá... Aí escolhe o Diego... E aí você já decide... A gente faz levar você de volta para onde era a característica bem bem forte do Anjo de Resgate. Que, na verdade, assim, eu nunca me senti tão à vontade, assim, como frontman. Gosto muito de cantar. Amo cantar, né?
Inclusive, parece que tem uma música nova aí com o Resgate de abraço aí, um negócio aí que parece que vai ter até minha voz na enquanto a gente está fazendo um programa aqui, nós estamos lançando uma música. Por aí. Então, ou para lá ou para cá um pouquinho. Por aí. Mas, como frontman, sabe, me senti um pouco deslocado do meu lugar. Minha vida inteira foi tocando teclado, etc. Sabe? Então, assim, acho que não dei a opção de continuar no teclado e continuar cantando, porque acho que descaracterizaria muito aquilo que vocês aquilo que sabe, Guilherme Arantes aí você volta lá, volta para o teclado, né? Volta para a primeira característica que era da banda. E uma das grandes vantagens do Diego é a proximidade da voz dele com a do Dalvi, né? Os tons, né? Bem parecida. Os tons, tivemos que mudar todos os tons. Quando você canta, muda todos os tons. Quando volta pro Diego, os tons voltam a ser os originais, né? Originais. E aí a banda acontece, vem DVD, GRP, várias coisas. E eu queria trazer mais para atualidade agora, para a gente poder já ir partir para encerrar um pouquinho esse nosso bate-papo, mas falar desse momento de hoje, né? Porque a gente tá falando de 2025, 2026 e mais uma vez Deus surpreende com algo na sua vida, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. O pessoal que está assistindo a gente já sabe que você está passando por um tratamento, você já divulgou, o pessoal está te acompanhando, está orando por você. Como que é essa relação de estar tocando e de repente você ser surpreendido com uma notícia e aí continuar a missão? Conta um pouquinho de como é que está a sua vida nesse momento e coloca um pouquinho para a galera aí. Uma das coisas interessantes, né, que talvez o pessoal não saiba, é que eu já estou brigando com esse câncer já tem quase 3 anos, né, que foi a minha primeira cirurgia que eu tirei o rim esquerdo, né, que ele estava bem grande o tumor já no rim esquerdo e não pôde nem fazer uma parcial, né, de retirar só a parte contaminada do rim. Teve que fazer uma nefrectomia radical, que é a retirada do rim esquerdo. Mas a cirurgia de rim, quando você tem um câncer no rim, não tem quimioterapia, não tem né, o tratamento de câncer no rim é cirúrgico. Você retira a massa, né? Você retira o nódulo, ou seja, o que é, e na teoria você está curado. Então, assim, eu tirei o rim esquerdo há quase 3 anos atrás. Tirei o rim esquerdo e, na teoria, curado. Deu tudo certo na cirurgia, foi muito bem atendido, um suporte muito bem feito. Só que veio a surpresa das metástases. Aí sim, deu um baque. Porque, a princípio, na biópsia, a gente descobriu que tinha um câncer no pulmão, que foi onde a gente fez a biópsia. E a gente estava com a expectativa de um tratamento, né, que seria quimioterapia normal, né, etc. Vamos tratar de um novo. Até que a histoquímica mostrou que era o mesmo câncer do rim, que tinha dado metástase. E da mesma forma que, apesar dele estar presente em 3 locais diferentes, ele era metástase do câncer originário do rim. Então, assim, o tratamento também seria cirúrgico, né? O meu tratamento hoje ele é paliativo. Né? É um câncer que não tem assim, um histórico grande de cura. Existe casos de regressão, dependendo do tratamento, existe casos de regressão, né, de remissão do câncer, mas por causa do tipo de câncer e das possibilidades que ele abre para metástase, eu vou tomar quimioterapia para o resto da vida para evitar que, se não houver remissão, para evitar que ele aumente de tamanho, né, ou se desloque para outros locais. Então, assim, você fica meio assim, né, com a cabeça, nossa, meu câncer não tem cura, né, mas ele é controlável.
Então, assim, a minha médica falou, olha, a gente já viu que o tratamento funciona, porque ele não progrediu, né, em hora nenhuma, não cresceu, etc. A gente está tentando agora uma mudança de tratamento que está dependendo do plano de saúde aprovar. E esse novo tratamento, aí sim, tem uma chance grande de remissão, né? Existe uma chance bem maior de remissão, mas a quimioterapia complementar de comprimido diariamente eu vou tomar para o resto da vida. Exatamente, para evitar que, mesmo que haja remissão desses que eu tenho atualmente, para evitar que possa aparecer outras metástases. Mas eu estou muito bem, estou tranquilo, Não, é surpreendente, cara. Então, isso eu queria comentar, porque assim, eu tenho visto o Marcelo, a gente acompanha aqui, sair para viajar com a banda, né? No meio desse processo todo, eu fico, caraca, que doideira, né? Sabe o que, Netinho? É assim, ó, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: Deus já me proporcionou viver tantas coisas, mas tantas coisas maravilhosas na minha vida, tirando os problemas, tirando, né, as pedras, enfim, só estou contabilizando as coisas boas que Deus já proporcionou, que eu estou bem se eu estiver aqui hoje. Sabe, eu estou em paz se eu estiver aqui hoje. Eu já vi tantos amigos ficarem pelo caminho, sabe, e não terem a oportunidade de viver as coisas que eu vivi, sabe, as pessoas que eu conheci, a história que Deus proporcionou na minha vida. Então, assim, eu estou em paz. Então, assim, para mim, tudo que acontecer daqui para frente é lucro, sabe? Se for da vontade dele que eu permaneça aqui e continue a missão que ele me concedeu, eu vou ficar. E se for necessário que eu vá, eu estou em paz com isso também. Eu lembro que eu perguntei uma vez para o Heraldo, você não tem medo de avião? A gente foi participar de um congresso, de um encontro de músicos lá em Lavrinhas com o Padre Jonas, há muitos anos atrás. Tá. E um dos assuntos que pegou eram os medos dos missionários quando estavam viajando, em relação às suas famílias, sabe? E eu lembro é uma coisa que eu acho que ele não vai se importar de eu contar. Eu lembro do Eugênio chorando bastante, sabe, emocionado com o momento, preocupado com a família dele, porque, por exemplo, ele falando se acontece algo comigo, o que vai acontecer com minha família e meus filhos, sabe, assim, um momento de partilha, de emoção, assim, sabe, das coisas. E teve um dia que eu perguntei pro Heraldo, assim, cara, você não tem medo de uma hora um avião desse cair, de um troço desse acontecer? Heraldo, eu não, daquele jeito dele, né? Não. Por que não? Ué, se tiver que acontecer, aconteceu porque Deus me quer perto dele. Sabe? Então, assim, eu já coloquei na minha cabeça que eu já poderia ter ido. Nessa cirurgia que eu fiz da cabeça aqui mesmo, eu já poderia ter ido. Uma cirurgia que era para ser 40 minutos. Poucos dias a mais você ia. Então. Foram quase 5 horas de cirurgia, de tão inchado que o cérebro estava. Sabe? Então, assim, na minha cabeça é isso. Viver daqui para frente o que eu puder da melhor forma possível e deixar Deus controlar. Se Deus quiser que eu vá agora... Meu pai tinha uma frase, há 30 e tantos anos atrás, meu pai, ele tinha problema do coração aqui, ali e tal, né? Aí ele falava assim, eu morro vivendo, mas não vivo morrendo. Uau. Fala de novo, eu morro... Eu morro vivendo, mas não vivo morrendo. Eu estive com o Dunga há uma semana atrás, num encontro que teve lá na Fazenda da Esperança. E a gente conversando sobre isso, ele acabou se emocionando, né, e chorando. Ele falou assim, eu contei sobre ser paliativo, né, de não ter, assim, que eu nunca tocaria o sininho. Na teoria, eu nunca vou tocar o sininho. Redimido por completo, né? Por completo, né? Que eu vou sempre ter que tomar, por exemplo, essa quimioterapia oral para prevenir que possa voltar em alguma outra situação. E quando eu contei isso para ele ficou meio emocionado, contou uma outra história para mim, né, relacionado a isso. E ele falou, a partir de hoje a minha oração não vai ser mais pela sua cura. A partir de hoje a minha oração vai ser que o Marcelo morra com o câncer.
e não de câncer. Uau. Legal, né? É isso. Eu acho que são essas histórias, né? E é a decisão de vida que faz parte dessa grande história do Anjo Resgate, da vida da Codemuk. E é isso que faz essa história ser tão bonita, né? É uma história bonita e, assim, cara, eu agradeço a Deus por, na minha vida, ter a chance de viver o que eu vivi, sabe? Assim, que é uma história totalmente diferente, né? Uma história que pouca gente viveu, uma parecida, entende? Mas eu tive a graça de viver ela junto. É o que eu estou falando. Eu sou agradecido. Lindo demais, lindo demais. A hora que Deus quiser que eu vá, eu já estou muito agradecido pela vida que Ele proporcionou. Isso está no coração dele, mas nós queremos que isso seja... A outra, o meu lugar é o céu, mas Ele pode esperar. A outra frase do meu pai é assim, ó: eu tô com as 9 com o Coringa solto. A hora que entrar boa, eu bato com as 10. É isso aí, Marcelão. Cara, quero te agradecer. Obrigado pela sua vida, né? Obrigado. Nessa história tão linda do Anjo Resgate. Obrigado por ter proporcionado tanta coisa boa, né? Essa mudança. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente aqui no podcast, muita gente está acompanhando a gente. Tem muita gente que se espelha no que vocês fizeram lá atrás, na maneira que vocês criaram de fazer música católica. Então, obrigado pelo seu testemunho. E nesse momento, cara, obrigado por você estar vivendo isso de uma maneira tão bonita e de um jeito tão de Deus que enche o coração da gente. Eu acho que assim, sabe aquela história do Graças a Deus? Lembra da música? O meu time perdeu, tô de cabeça inchada. Graças a Deus, a comida lá em casa hoje saiu salgada. Graças a Deus. Com a unha do pé e a unha cravada. Então, é isso aí. Beleza. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Podmuk. Boas histórias de vida, entrega e gratidão total. Você que acompanhou esse episódio até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Aquele cumprimento nosso junto aqui. Tamo junto. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Valeu!